Pessoal, quero dizer assim, hoje a gente vai fazer uma análise, na verdade eu vou fazer uma análise do deck, mostrando algumas cartas do deck, e depois a gente vai fazer algumas gameplays ali no Magic Online, jogando um Bracket 2, Bracket 3, tá? Por quê? Porque esse deck é um Kindred Wars, a gente tá montando aí uma ideia de um Bunch Allies para jogar o Kindred Wars de aliados. Só para contextualizar, esse deck ele começou sendo uma ideia de um deck de aliados. Eu pensei na possibilidade de fazer o Five Color Allies com o Eng, tá? Com o Eng Five Color lá, que é o que transforma e destransforma lá. Porém, eu quis ter uma pegada um pouquinho diferente, tá? Por quê? Eu joguei de aliados na época do Standard de 2009 e 2010, se não me falha a memória. Na época, chamado de Naya Allies. Era um deck Naya com os aliados e tinha algumas ideias de você jogar criaturas ali muito cedo e criar não é um combo, mas é criar uma situação de vitória rápida, né, com muitas criaturas batendo. E aí depois, quando caiu uma parte dos aliados e se manteve a outra, por conta na época da rotação, eu joguei de Mono White Allies por um bom tempinho ainda, depois que modificou. Porque na época coleções eram diferentes. As coleções tinham 3 blocos, então às vezes um bloco ainda estava válido enquanto outros não estavam mais. Então foi meio que nessa pegada. Tanto o Naya Allies quanto o Mono White Allies eram dois decks que me apeteciam muito na época. Então, quando surgiu essa ideia nova dos aliados de Avatar, eu decidi que eu ia montar um deck de aliados. Eu tinha alguns aliados guardados aqui, muito pela nostalgia da época que eu joguei, né? E aí nisso eu falei assim, vou montar um deckzinho de aliados, porque o tio Vini do Cabrito Montes anunciou o novo Kindred Wars. E esse Kindred Wars eu vou jogar de aliados. Né? O tio já falou que vai jogar com o Five Color Ally ali com o Eng, mas eu vou acabar jogando com a Katara, por quê? Na minha visão, você ter mais triggers de aliados é mais eficiente do que você ter muitos aliados funcionando, tá? Vai ser uma pegada um pouquinho diferente, porém é um deck que ele tem o seu poder muito focado em algumas criaturas específicas, tá? Então pode ser que seja assim, pelo que eu observei até hoje, porque eu já joguei algumas partidas com ele, já fiz algumas modificações muito focado nessas partidas. Então hoje é um deck que ele é um deck que ele tá muito assim, com algumas win cons bem específicas, tá? Mas eu senti uma força muito grande nesse deck, tanto que eu mudei algumas coisas justamente porque a força desse deck tem que ser específico. Então pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho do deck, tá? A gente vai falar um pouquinho das cartas que tem no deck. Deixa eu só ver onde tá meu celular agora. Então vamos lá. A gente vai começar aqui falando um pouquinho da comandante. Quem que é comandante? Comandante é a Katara the Fearless. O que diz a Katara the Fearless? Ela é 3 mana, sendo 3 Bunch, branco, azul e verde. Se uma habilidade for desencadeada por um aliado, aquela habilidade é desencadeada uma vez adicional, tá? Então, o que acontece? Todos os triggers, vamos dizer assim, todas as habilidades desencadeadas dos aliados são desencadeadas 2 vezes. Então, no dobro de coisas desencadeadas. E aí a gente vai para as criaturas aqui. O deck está com 39 criaturas, porque obrigatoriamente para o Kindred Wars nós podemos ter 40, tem que ter no mínimo 40 criaturas da tribo, né? Isso o comandante contando, porém não pode, ele não conta na pontuação. Pontuação tem alguns critérios, X criaturas com custo 1 por um valor, eu não lembro agora 100% quanto que é os valores, mas tem. E a pontuação tem que ser entre 40 e 100. Não pode ser muitas criaturas grandes, mas também não pode ser muitas criaturas pequenas. Tem que estar bem equilibrado. Esse deck está absolutamente equilibrado, porque ele deu exatamente 100 pontos, que é o limite. Tipo, se eu trocar uma criatura, se eu colocar uma criatura. Se eu tiver que tirar uma criatura de custo alto para pôr uma de custo baixo, beleza. Não pode, não consigo. Agora, tirar uma de custo baixo para pôr uma de custo um pouquinho mais alto, ainda tenho margem ali. Mas eu não vou mexer mais na base de criaturas. Não vou dizer que não, mas muito provavelmente eu não vou mexer mais na base de criaturas. Essa vai ser a base de criaturas. Talvez eu mexa alguma coisa em spell, encantamento, terreno, talvez. Mas ainda não é. Mas teoricamente eu cheguei num ponto onde eu gostei do que eu tô vendo. Então vamos começar lá. Um de custo 1, aliado, um branco 1/1, vigilância, e ele tem sacrifica, outro aliado se ganha indestrutível até o final do turno. Então ele é muito para proteger a Katara. Esse deck
pra ser bem sincero, isso eu vou entregar um pouquinho do spoiler, vamos dizer assim, da estratégia do deck, ele depende muito da Katara na mesa. Então, quanto mais tempo a Katara estiver na mesa, mais tempo ela vai estar gerando valor. Esse deck, ele é uma pilha de valor. Ele vai tirar valor, 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 em trigger, valor, trigger, valor, trigger, valor. Esse deck é isso, tá? O deck, ele baseia-se muito no valor do que as cartas vão gerar, tá? Então, esse cara, ele tá aqui muito para proteger a Katara em muitos momentos, mas ele também pode proteger algum ou outro que for ser destruído, for ser tentar destruir pontualmente, né? Ou que for alguma win con, ou o que vocês já vão ver daqui a pouco, um dos aliados mais fortes, na minha opinião, tá? Aí a gente começa com os aliados que tem essa habilidade, que é assim, vocês vão ver que tem muitos aliados que tem essa habilidade. Quando ele ou outro aliado entra em campo de batalha, coloca um marcador mais um nele, tá? Então, esse cara é um cara de custo 1, 0, 1, mas ele já entra 1, 2. Próximo turno, ele já vai entrar entrou outro aliado, ele já vai virar um 2, 3. E a Katara triga 2 vezes. Então o que acontece? Se eu tiver com a Katara e ele na mesa, ele vai ganhar 2 marcadores. Então ele cresce com uma velocidade muito alta, tá? O Earth King Lieutenant, custo 2, sendo Selesnya. Ele também, todas as criaturas são aliados, não vou ficar me repetindo nisso, mas diz lá. Quando ele entra, ele coloca um aliado em cada outra aliado, coloca um marcador em cada outro aliado que você controla. Então o que acontece? Se eu tiver com a Katara, triga 2 vezes. Então, tipo, ele vai ter dois triggers de colocar 2 marcadores em todo mundo, que é muito forte. E aí ele tem, toda vez que outro aliado entra, coloca um marcador mais um nele, né? E aí o que acontece? Ele vai começar a crescer muito e ele tem atropelar, o que é muito bom. Por quê? Porque ele vai ser um beater grande, com a Katara, sempre trigando 2 vezes, tá? O Great Divide, ele é meio que um corretor de mana ao mesmo tempo que ele vai deixar as criaturas te ajudando a criar mais valor, né? Onde as criaturas vão adicionar mana e todos os terrenos vão adicionar mana de qualquer cor. Isso é muito bom. Aqui a gente tem uma das win cons do deck, por incrível que pareça, depois de muitos jogos, de alguns jogos que eu fiz no Magic Online, esse cara acabou se tornando uma win con no deck. Ele é um 3, ele é bem fraquinho, vamos dizer assim, mas o que ele tem? Toda vez que ele ou outro aliado entra em campo de batalha, o oponente mila igual o número de aliados que eu controlo, tá? Jogador alvo. Posso ser eu, mas no geral é o oponente. O que acontece? Com a Katara, ele triga 2 vezes. Então, se eu tiver 3 aliados, vamos dizer, supondo, jogando ali no terceiro turno, vamos supor, eu fiz um Hada Free Blade, fiz um Halimar Excavator no turno 2 e fiz a Katara no turno 3. Então eu vou ter 3 aliados. Ele vai trigar, se eu tiver com a Katara, ele vai trigar 3 2 vezes. Então, só aí já são 6 cartas do topo do cara que vai embora, tá? Daí o que acontece? Quando eu vou baixando mais aliados, vai aumentando. Então, por exemplo, se eu baixar mais um aliado, são 4. 4 2 vezes são 8. Se eu tiver 5 são 10 cartas que o cara tá perdendo. Então, assim, o cara começa a perder muito rápido as cartas no topo do deck, né? Então, assim, é uma estratégia um pouco arriscada muitas vezes, que se o cara tem um deck de Reanimator, ele pode achar uma bomba. Talvez, mas é um risco que eu posso correr. Entendeu? Chegou o ponto de um jogo que simplesmente eu milei 70 cartas do cara em uma jogada. Tipo, eu fiz um aliado com 2 tokens. Cara, tipo, foi muito do deck embora do cara, assim, num estalar de dedo, né? Então, por mais que o deck tenha 100 cartas, esse cara, ele consegue fazer uma jogada muito maior, vamos dizer assim. Aí temos o nosso Harabras Druida, que na minha opinião, esse é um dos, se não o aliado mais forte nesse deck. Por quê? Ele não. E detalhe, ele não tem uma habilidade desencadeada, ele tem uma habilidade ativada. Então a Katara não vai ajudar ele, mas ele ajuda o resto. Por quê? Ele diz: você vira, adiciona X manas de uma cor, você escolhe uma cor, né? E você adiciona mana igual o número de aliados que você controla. Ara, isso aqui teve jogo que tava gerando fácil 8, 10, 12 mana. Assim, ó. Né? Isso aqui não é uma habilidade desencadeada, é uma habilidade ativada. Então a Katara não dá benefício pra ele, mas ele fica muito. Tipo, ele fica muito rápido, muito forte. Né? Então, eu tinha uma cópia dele guardada aqui em casa, por acaso. Que eu tinha guardado porque da época que eu jogava de aliados. Então, eu tinha 4 deles, eu passei 3 e fiquei com um pra mim na época. Tanto que ele subiu de preço depois, né? Aí, Invasion Reinforcements.
Essa criatura, ela tem duas coisas muito boas aqui. Primeiro que ela tem flash, ou seja, eu posso conjurar ela em velocidade instantânea. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso pode ser tão forte, tá? E ela tem uma habilidade desencadeada que ela coloca mais um aliado. E o que acontece? Se eu faço ela depois da Halimar Excavator com a Katara na mesa, ela vai entrar, vai desencadear a habilidade dela duas vezes, vai fazer mais 2 tokens, e vai desencadear a habilidade do Halimar duas vezes. Quando ela desencadeia a habilidade dela, que coloca em vez de colocar um token, colocaria 2, por causa da habilidade da Katara, vai desencadear mais duas vezes a habilidade, mais 4 no caso, porque são 2 aliados entrando, 2 tokens, mais 4 vezes a habilidade do Halimar. Aí você conta, vamos supor, você tem o Halimar, um outro aliado e mais um Invasion. Vamos supor que você baixou um Invasion, né? Então, o Harabras, a Katara e mais um aliado. Aí eu fiz o coisa. Então, ele primeiro vai dar 2 triggers tirando 8. Aí quando entrar os outros, ele vai dar mais 2 triggers tirando 10. Entenderam o quão rápido esse deck? Tipo assim, vamos supor, ó. 2 triggers, tirando 8. Vai tirar 18 cartas com 2 manas. Eu fiz o cara milar 18 cartas. Tipo, entendem o poder do aliado? Então, tipo, ele gera uma bola de neve, vamos dizer. Vocês vão ver no jogo, quando a gente jogasse, talvez, provavelmente, que esse deck ele gera muitos triggers, muitas habilidades encadeadas. Então, chega a ser assim, tipo, uma bola de neve gigantesca, assim, que você vai gerando, até um ponto que, assim, tipo, os caras não sabem o que fazer muitas vezes. Aí nós temos um outro aliado branco, que é muito forte, que também jogava no Mono White, que é o Kazandu Blade Master. Por que ele é forte? Por que eu acho ele muito forte? Primeiro, ele tem iniciativa e vigilância, que pra mim, assim, são 2 habilidades absolutas nesse Commander. E ele tem aquela habilidade básica que eu falei pra vocês, que é, toda vez que ele ou outro aliado ganha um marcador. Com a Katara, ele vai gerando essa bola de neve. Cara, esse cara fica 12-12, 15-15. Teve um jogo que ele tava 19-19, né? Então, absurdo, absurdo. Esse é um outro cara que ele é, muitas aspas, uma win-con, vamos dizer assim. Por quê? Ele diz que toda vez que ele ou outro aliado, eu vou ganhar vida, igual o número de aliados que eu controlo. Vida. E aí, tipo, que nem eu falei, a bola de neve. Ah, eu tenho 6 aliados, tá trigando 2 vezes, eu tô ganhando 12 de vida. Aí consigo fazer mais um trigger lá na frente, são mais 13 de vida, mais 14 de vida. Cara, eu cheguei fácil a 300, 400 de... Teve um jogo que eu acho que eu cheguei a 400, quase 400 de vida. Assim, sem zoeira. Tanto pelo do Cleric quanto pelo Lifelink. Que vocês já vão ver que tem coisas que dá Lifelink aqui também. Oran Riff Survivalista. Esse é bem basicão. 2 manas, 1/1. Ganha marcador conforme os aliados vão entrando. Ele tem as habilidades dele. Então, é aquele básico que eu falei pra vocês ali dos aliados jogando, né? Então acaba que a gente vai gerando esse valor de criaturas. Depois a gente tem o South Pole Voyager, que ele tem uma habilidade assim. Toda vez que um aliado entra, você ganha 1 de vida. Esse não esnobala tanto. Mas ele tem que, se essa habilidade for resolvida pela segunda vez, eu compro uma carta. Então se eu tiver com ele e baixar a Katara, eu já vou ganhar 2 de vida e comprar uma carta. Automaticamente. E aí, conforme eu vou baixando os aliados, ele vai ganhando mais um de vida. Então não é tão ruim. Vamos lá. O Eng Swift Savior. O que ele tem? Ele tem. Quando ele tem Flash, que é muito bom. E tem voar. E quando ele entra, você dá Airbend numa criatura. Uma outra criatura. Ou numa spell. Tá? O que já é muito bom. E do outro lado, ele tem. Alcance atropelar, é um 5/5. E quando ele ataca, eu coloco um marcador +1/+1 em cada criatura virada. Em cada criatura virada que eu controlo. Tá? Isso é uma habilidade desencadeada. Da mesma forma. Não importa se é desencadeada quando entra ou quando faz alguma coisa. Também é a habilidade inicial dele, né? Que eu posso pagar. Quando ele entra, ele vai. No caso com a Katara, ele entrando, ele vai trigar 2 vezes. Ou seja, ele vai dar airbend em 2 criaturas. Pode ser tanto minhas quanto dele. Quanto dos oponentes, né? E ele também é uma peça de combo. Depois eu vou explicar o combo pra vocês.
Quando eu falo dos aliados mais fortes do deck, que eu falo que o Harabaz Druida é um dos, se não o outro que também é um dos, se não o mais forte no deck, justamente pelo caso do efeito dele, é o Kabir Evangel. Kabir Evangel ele é 3 mana, 2/3. Se ele ou outro aliado entra em campo, eu escolho uma cor. Se eu fizer isso, todos os meus aliados têm proteção contra aquela cor até o final do turno. Tá? Por que que esse cara é tão absurdo de forte nesse caso que eu falo que ele é um, se não é um dos, se não um do melhor aliado? Porque com a Katara ele vai trigar 2 vezes, certo? Então eu consigo escolher 2 cores que não vai que ele vai ter proteção. Se eu baixar mais um aliado, vão ser mais 2 vezes. Então vão ser 4 cores que eu vou ter proteção. Se eu baixar um terceiro aliado, que não é tão difícil nesse deck, eu vou ter proteção contra 6 cores. Porra, mas Magic só tem 5, então eu vou ter proteção contra 5 cores. Entendem que o nível de poder dessa carta... E aí o que acontece? Se eu tiver com muitos aliados na mesa, já, eles se tornam virtualmente imbloqueáveis. E aí é o momento em que eu vou dar o meu ataque com muita força. Por isso que eu falei, se ele não é ele é um dos mais fortes do deck. Eu comparo ele no mesmo nível, o Harabraz Druid e ele tem os mesmos níveis de poder, tá? Pra esse deck. Aí nós temos a Katara Bending Prodigy. No início da end step, se ela tiver virada, coloca o marcador mais um nela. E aí eu posso fazer o Waterbrand 6 e comprar uma carta. Tá? Ela aqui, ela é um 3 manas, 2/3. E aí o que acontece? Ela também tem uma habilidade encadeada. Que é quando ela na end step, se ela tiver virada, coloca o marcador mais um. Como tem muito Waterbend nesse deck, esse deck ele tem algumas cartas com Waterbend, vocês já vão ver. Então, ela estar virada, às vezes ela tá virada pelo efeito do Waterbend. Não necessariamente pelo efeito dela. Entende? E detalhe, o Waterbend eu posso pagar como Instant Speed. Então, vamos dizer assim, eu posso acabar fazendo ela, depois virar para fazer um Waterbend, comprar uma carta, colocar marcador. É uma habilidade desencadeada, vai adicionar marcador nela por conta da Katara, né? Tipo, a Katara vai ativar nela. Então ela tem esse poder. São 2 Kataras diferentes, então não tem tanto problema, né? Ela é uma carta. Ela é uma carta que ela é ok no deck, tipo, vamos dizer assim, ela é forte, tem a sua força dentro do deck. Mas ela é uma carta, assim, que ela tem uma possibilidade. Se eu achar alguma coisa mais interessante, que eu acho bem difícil, porque eu já dei uma boa revisada em todas as cartas, é, colocar no lugar dela. Ela é uma carta que pode ter um maybe change ali. Mas acho que dificilmente eu vou trocar ela. Lanterna Scout. Esse cara, ele tem habilidade, ele é um aliado e ele tem uma habilidade desencadeada que é o Rally, que na época, nas segundas Zendikar foi muito comum esse Rally, que dá pra todas as criaturas. Tem algumas cartas que geram não aliados, que é o... Depois a gente vou falar um pouquinho dele. Tem uma carta que não gera não aliados, mas que dá lifelink, no caso dela, ela vai dar lifelink pra tudo, inclusive pros que não são aliados. Tá? Mas ela tem, que quando ela ou outro aliado, todos os aliados ganham lifelink. Cara, absurdo. Só absurdo. Né? Tipo, lifelink. Aí eu já tenho um do Cleric com lifelink. Aí, tipo, chegar uma hora que eu vou ter, tipo, 300 e ela vai cacetada de vida, né? Então, acaba que é uma força que o deck tem muito alta, né? Aí nós temos o Mackindy Patrol, que é mesmo nessa ideia do Rally. E o que ele dá? Ele dá vigilância até o final do turno. Então, às vezes lá, eu tenho uma criatura gigantesca, 12/12, 15/15, iniciativa, vigilância. Sabe? Ou uma 15/15 que tá lá. Eu posso bater e eu ainda mantenho a 15/15 ali para segurar numa volta de jogo, né? Aqui nós temos a Suki, que ela vai dar outras criaturas ganham mais 1/0, não necessariamente só os aliados. E toda vez que outra permanente que eu controlo deixar o campo de batalha durante o meu turno, eu crio um White Ally. Só que essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Tá? Ela tem essa força, como eu falei, algumas cartas ainda tem essa possibilidade de modificações. Eu gosto dela pelo fato dela dar mais 1/0, ela ser um aliado, tá? Mas que quando uma permanente, por exemplo, der um Airbend em um bicho, ela vai criar um aliado, né? Só que essa habilidade só triga uma vez por turno, não vai fazer tanta vantagem da habilidade desencadeada da Katara, né? Aí aqui nós temos uma carta que é tipo, entre muitas aspas, eu vou botar assim, é um side no deck, tá? O que acontece? Ele é um 3 mana 1/2. Ele não tem habilidade de ganhar marcador, tá?
Mas ele tem uma habilidade muito boa contra outras tribos. Eu penso muito em outras tribos. Então, por exemplo, vou jogar contra espíritos, vou jogar contra dragões, vou jogar contra aves, vou jogar contra passarinhos, whatever. Tipo, criaturas que voam. Qual é a habilidade dele? Quando ele ou outro aliado que ele entra em campo de batalha, você pode fazer com que ele cause dano a uma criatura com voar igual ao número de aliados que eu controlo. O que acontece? O cara fez um dragão 10-10. Rapaz, como é que eu vou bloquear um dragão 10-10? Ou como é que a gente vai segurar um dragão 10-10 que é o comandante do cara lá do Ur-Dragon? Maluco, é 2 aliados. Porque se eu tiver com a Katara, triga 2 vezes. Faço 2 aliados, são 4. Vamos fazer 2 aliados, são 4. Cantando com a Katara. 4. São 4 aliados. 4 aliados trigando 2 vezes, são 8 de dano. Aí eu faço 2 aliados, aí são 5, são 10 de dano. Eu mato qualquer criatura voadora com bunda 10. Né? E tem outras cartas que dão marcador pra ele. Então assim, não é tão ruim. Ele não tipo, ele não tem... É uma carta que gera ela vai gerar um valor maior dentro dessa ideia dos Kindred, né? Dos coisas. Principalmente contra decks de criaturas com voar. Né? Então, essa parte é meio que... É um side no deck e outro. Ele pode virar pra virar Waterbend, um efeito assim, às vezes. Ou o efeito do veterano War Leader, que a gente já vai entender ali, que ele tem um efeitinho também com criaturas viradas e tal. Então ele tem esse, vamos dizer assim, do aliado e essa possibilidade de eu estar lidando, porque esse deck ele tem muita dificuldade com lidar com criaturas com voar, tá? Ele tem algumas criaturas que voam, mas ele tem muita dificuldade para lidar com criaturas com voar, principalmente porque as criaturas são muito solo. E aí o que acontece? Ao invés de eu ter que fazer criaturas com alcance ou voar, eu prefiro matar as criaturas com voar. E ninguém vai reclamar de dragão morrendo. A não ser o próprio cara do dragão, né? Então. Aí nós temos a Ty Lee, que é uma criatura lendária, ela é o performer, né? E ela tem flash, o que é muito bom. Lembra que toda vez que eu falei pra vocês que os decks criaturas com flash nesse deck são bons, principalmente por causa do Kabira, tá? Então o que acontece? Ela tem flash, ela tem prowess. Prowess é bom, mas nesse deck ele não vai ser tão útil, porque né, um deck, como a construção do Kindred Wars é muito focado em criatura, às vezes o prowess não é tão eficiente. Mas o que ela tem? Quando ela entra, eu viro até uma criatura alvo e ela não desvira enquanto ela estiver em campo. O que é bom? Ah, o cara tem um bicho comandante 20-20, o comandante 20-20, golpe duplo, atropelar, lifelink, o caralho de asa. Mas não tem proteção. Naquele momento ele não vai ter a proteção. O que eu faço? Quando ele for iniciar o combate, faço ela. E aí eu vou pegar 2 criaturas. Se eu tiver com a Katara, óbvio. Eu pego 2 criaturas. E aí eu vou travar 2 criaturas. E depois, tipo, elas não desviram. Pelo menos naquele turno. Ou enquanto a Ty Lee estiver na mesa, né? Então ela tem, além do flash, o prowess, ela ainda tem essa parte. Que ela, se eu tiver com a Katara, ela vai parar 2 criaturas. Aqui, 3 manas, 1/1 voar. Padrãozinho, marcador +1/+1. Padrão. Vocês viram como tem algumas criaturas que são bem padrão nesse sentido. Veterano War Leader. É meio que uma bomba, vamos dizer. É uma das win-con também desse deck, não posso dizer que não. Que ele tem que o poder e resistência dele é igual ao número de aliados que você controla. E normalmente você vai ter um número de aliados considerável. Tá? E você pode virar um outro aliado e ele vai ganhar a minha escolha, iniciativa, vigilância ou atropelar. Né? Se eu virar 3 aliados, eu posso escolher as 3 habilidades. Tá? Então o que acontece? Alguns aliados estão na mesa, que nem eu falei, às vezes botar Juro Archer, tá ali moscandinho. Ou até a mesma Katara, essa daqui. Tá ali suavão. Eu viro pra... E não precisa estar enjoado, né? Tipo, pode estar enjoado, eu posso fazer. Então ele é um cara que ele vai dar atropelar, dar iniciativa, dar vigilância. Então é um cara que ele vai ter esse valor incluso. Eu posso fazer assim, ó. Eu viro pra dar vigilância e eu vou pro combate. No combate eu ataco. Dependendo como for o bloqueio, eu escolho iniciativa ou atropelar. Né? Aí tem o White Lotus, que ele 3 mana, 2/3 vigilância, e ele dá e é o Lorde de aliados, tá? Esse cara também é um cara must play, assim. Pode ser que entre, pode ser que não entre, mas tá em princípio ele tá bem.
Aqui vai entrar o combo junto com o outro Eng. Precisa de 3 peças, tá? Porque dentro do Kindred Wars, os únicos combos são obrigatórios com 3 peças, tá? Não pode ter mais do que isso. Então, o que acontece? Vamos lá. Quando ele entra, eu posso dar Airbend em qualquer número de criaturas. 90% das vezes ele vai entrar para salvar todo mundo. Ele morre no processo, que já aconteceu. Ah, o cara vou dar um farewell com todas as criaturas. Bom, resposta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o APA, vou dar Airbend em todos os outros bichos. E aí, o APA se vai junto com o resto do resto. Mas os meus aliados estão lá voando no Airbending, esperando para serem conjurados no próximo turno. Né? Então, assim, na minha visão, ele meio que salva a galera, mas pode ser que ele morra no processo, que pode acontecer. Mas ele faz parte do combo. Aqui tem o Hakoda, esse cara é ridículo de forte. Tem vigilância. Eu posso olhar a carta do topo em qualquer momento e eu posso conjurar aliados que estão no topo. E ele pode sacrificar minhas criaturas ganho indestrutível, mas 0/5 até o final do turno. Absurdo. Engraçado que algumas das cartas mais fortes no deck não tem habilidade desencadeada, vocês perceberam? Tanto o Hakoda quanto o Harabraz Druida, eles não têm habilidade desencadeada, eles têm habilidade ativada, né? Então, tem o seu valor. Jebel, 4 manas, 3/4. Quando ele ataca, eu olho as 5 cartas do topo, eu posso colocar uma criatura de custo 3 ou menos no campo de batalha, virada e atacando, o resto no fundo em qualquer ordem. Esse cara é muito forte justamente porque essa habilidade, ela só é no ataque, mas ela é uma habilidade desencadeada da mesma forma. Então a Katara vai duplicar a habilidade dele. Então eu posso colocar até 2 criaturas de custo 3, que são mais aliados, gerando mais valor, fazendo mais... Lembra que eu comentei no começo do vídeo? Esse deck ele é muito focado em gerar valor. Então esse deck vai gerar muito valor, ele vai botar muito bicho, os bichos vão gerar muitos efeitos, sabe? Então é um deck muito focado em valores, tá? Então ele vai gerar muito valor tanto em mesa quanto em carta na mão, porque vocês já vão entender que tem uma outra carta também muito forte. Suki, Guerreira Kyoshi, 4 manas, sendo 2 e 2 híbridas Celestia. O poder dela é igual ao número de criaturas que você controla, a resistência dela sempre vai ser 4, a não ser que tenha um buff, alguma coisa. Quando ela ataca, ela cria um aliado 1/1 virado e atacando, tá? O que acontece? Mesma coisa que eu falei pra vocês das outras criaturas. Ela no ataque também é uma habilidade desencadeada. A Katara também vai gerar o efeito dela. Também absoluta, né? Talos Paladin. Essa também tá, vamos dizer, top 3 criaturas do deck. 4 manas, 2/3. Quando ele ou outro aliado entra, ganha marcador. Padrãozinho de ganhar marcador, mas ele tem um plus. Quando um aliado entra, as criaturas ganham life... Todos os aliados ganham lifelinks até o final do turno. Esse é só os aliados, não é igual ao outro que é todas as criaturas, é só os aliados. Então assim, ele dá lifelink também. Então, cara, ele vai gerar muito valor, vai dar muita vida, né? E muito forte. Aí temos The Blue Spirit, 4 manas, 2/4. A primeira criatura que eu conjuro em cada turno, não necessariamente no meu, em cada turno, tem flash. Então praticamente dá flash para quase tudo. E toda vez que uma non-token creature entra no campo de batalha, durante o combate, eu compro uma carta. É uma habilidade desencadeada. Então se é a Katara, compro 2, tá? Então o que acontece? O cara, vou te atacar aqui e eu tô com mana aberta. Tô com algumas manas abertas, umas 4 manas abertas, vamos dizer assim. E o cara, te ataco com uns bichinhos pequenininhos só pra te dar dano. Tá, resposta, faço antes de declarar bloqueante, eu faço a criatura. Vou comprar, se eu tiver Katara na mesa, 2 cartas. Tá? E aí, bloqueio. Entendeu? Então ele é pra dar flash pras criaturas, pelo menos uma criatura por turno. Inclusive em cada turno. No meu, de cada oponente. Ou sei lá, faça um Kabir Evangel. Cara, vou dar um burn que dá 13 de dano em todas as criaturas. Não, resposta, pago 3 Kabir Evangel. Pronto, tudo tem proteção. Sabe? Tipo... Mesmo não sendo no combate, vamos dizer assim. Death King, 4 mana, 2/2. Quando ele entra, ele vai criar 2 ursos. Lembrando, eu tô considerando 2 porque eu já tô considerando com a Katara na mesa, tá? Mas vamos dizer assim, ele gera um urso com a Katara 2. E toda vez que uma ou mais criaturas com poder 4 atacam, procuro no meu Grimório
por aquela quantidade em terrenos básicos, coloca o campo de batalha virado, então embaralho. Que também é uma habilidade desencadeada, também funciona com a Katara. Então se eu atacar com uma criatura 4/4, eu vou buscar 2 lands básicos virados. Se eu atacar com duas criaturas 4/4, eu procuro 4 lands e coloco o campo de batalha virado. Né? Então ele gera um valor enorme. Aí aqui tem o outro Eng, né? Ele também dá airbend em outra criatura. Ele também pode combar com o APA, né? Esse aqui ele dá airbend, esse aqui dá airbend. Então ele comba com esse APA, tá? Eu posso dar um airbend em outra criatura alvo. E toda vez que uma ou mais criaturas deixarem o campo de batalha, eu ganho um marcador de experiência. Lembrando, a habilidade da Katara ganha 2, tá? Como vão sair duas criaturas, por causa da habilidade que o Katara vai entregar 2 vezes, o que já aconteceu de eu ganhar? Ele entrou na mesa com a Katara, eu dei airbend em 2 criaturas e ganhei 4 marcadores de experiência. No início detalhe, se ele estiver na mesa, no início da manutenção, eu gero aliados igual ao número de marcadores de experiência, certo? É uma habilidade desencadeada. Com a Katara, ele vai gerar, em vez de 4, ele vai gerar 8 aliados. Então, só absurdo. Esse Eng, ele não tem airbend, mas ele é forte da mesma forma, tá? O que acontece? Ele tem voar. Quando ele entra, eu olho os 5, posso pegar uma criatura com custo 4 ou menor e colocar na mesa. Lembrando, também posso ativar com... Ele também ativa por causa da Katara. E se ele flipar, os meus terrenos têm vigilância. E no início do meu combate eu faço Airbend 2. Então eu faço Airbend 2 duas vezes. Hero of Gama Fada. 5 mana 4/3. Quando ele e outro, todas as criaturas ganham indestrutível até o final do turno. É justamente pra eu fazer aquele Alpha Strike. Tipo assim, eu fiz lá 6 aliados que eu posso atacar e eu baixo o Hero Gama Fada. Alguns vão ganhar marcador, outros vão crescer, vão ganhar poder, vai gerar não sei o que. E, mano, tipo free Alpha Strike. Tipo, ataco com tudo que dá pra atacar, porque tudo indestrutível, né? Aí quem faz conta é o oponente. Aqui é uma das criaturas que vai gerar aquele valor que eu falei pra vocês, que dá marcadores, né? Que vai gerar marcadores pro pessoal. Que é a Katara, quando ela entra, ela coloca marcadores em cada outra criatura que eu controlo. Também intrigando 2 vezes com a Katara, né? Com a outra Katara. Assim como o Earth King e Lieutenant. São 2 criaturas que tem no deck que vai dar marcadores pra todo mundo. Que é muito forte também, na minha visão. Tá? Fora que ela mesma tem lifelink. E aí, temos essa aqui era pra todos, inclusive, né? Other. E aí tem a outra Katara, que essa daqui também é, cheirosa. Quando ela entra, ela cria um aliado. Lembrando, Katara, 2 aliados. Aí ela tem um Waterbend X. Posso pagar qualquer número. Todas as minhas criaturas se tornam base XX. Se tiver marcador, o marcador é adicional. Então o que acontece? Quando eu faço isso, o que eu faço? Vamos supor... Eu tenho... Vamos lá, qual que é o que dá vigilância? Esse aqui. Todas as minhas criaturas têm vigilância, todas as minhas criaturas têm lifelink, todas têm proteção contra uma determinada cor e... whatever. Estão tombando carta. O que acontece? E tem algumas com marcador, tá? Declarei atacante com todas as que têm vigilância, tá? Beleza. Resposta, eu viro todas elas pra gerar o Waterbend e o que eu tenho de terreno. E todas vão ganhar igual o número de criaturas vão virar poder base XX. Lembra, se tem marcador, marcador é a mais. Então, absurdo. Essa aqui também eu falo que é a top 3 cartas do deck. Por quê? 5 mana, 1, 3. Eu posso comprar, eu viro pra comprar carta igual o número de aliados. Outra carta que não é habilidade desencadeada, porém... Tô tentando achar onde tá minha água agora. Mal, gente. Porém, ela gera esse valor. Eu acho que eu deixei minha água lá na cozinha. Depois eu pego. Então, assim, cara, ela vai gerar muito valor. Vou comprar muita carta. Muita carta. Tá? Aí nós temos o Turn Timber Ranger. 5 mana, 2/2. Ele ganha marcador e coloca uma ficha de lobo 2/2. Aqui que eu falei que tem às vezes criaturas que não são aliados. Essa é a única situação. Vai criar lobo 2/2. Por que esses lobos não são aliados? Porque senão esse cara geraria como infinito, né? Eu acho que ainda poderia... Ele poderia ter uma habilidade, poderia ter sido diferente. Cria um lobo 2/2 aliado
mas não triga a habilidade dele quando... Tipo, a habilidade dele diz, toda vez que ele ou outro aliado não token entra em campo de batalha, coloca o marcador mais um e cria um token de lobo aliado. Mas não fizeram, só não fizeram. Então, também, mesma coisa, se tiver com a Katara, ele vai ganhar 2 marcadores e colocar 2 lobos 2/2. Lembrando que se eu tiver coisa pra dar marcador pra todo mundo, se eu tiver como dar lifelink pra todo mundo, a habilidade da Katara do Waterbend, eles vão ganhar poder e resistência da mesma forma. Eng Katara, absolutamente primorosa essa carta. Por quê? Quando o Katara entra em campo, ele entra em campo ou ataca, lembrando que os dois são habilidades desencadeadas. Você cria X aliados, sendo X o número de aliados virados que você controla. Vamos supor, efeito. Katara. Tô com ela na mesa e mais um tantão de aliado. Declara atacante, a habilidade dela vai pra pilha. Em resposta à habilidade, as duas, né, no caso, se eu tiver com a Katara, com a comandante na mesa. As duas vão pra pilha, tá? O que acontece? Em resposta, eu faço o Waterbend, eu viro todas as minhas criaturas. Aí quando ela checar, ela vai checar todas as minhas criaturas viradas. E aí, tipo, muitos aliados. Esse cara também pode combar junto com o Eng, tá? Sempre que eu tiver duas criaturas que tem, vamos dizer assim, Airbend, eu posso combar elas e aí ela vai gerar valor. No caso, a único que vai realmente combar 100% é esse daqui, porque ele vai gerar tokens de aliados infinitos, tá? Então assim, que toda vez que você conjura do exílio, gera um token de aliado, né? Então esse cara ele vai... E aí, o que esses dois caras, se eu tiver combar esse com outro, o que eles vão gerar? Eles vão gerar ETBs infinitos, ou seja, entrar no campo de batalha de forma infinita. Tá? Se eu tiver, por exemplo, com um do Cleric, eu posso fazer vida infinita. Se eu tiver com o Halimar Excavator, eu milo todo mundo. Né? Então ela vai gerar o ETB de aliados o tempo todo. Então isso é muito forte. Eu vou explicar depois, quando eu chegar lá nos artefatos, vocês vão entender qual que é a terceira peça desses combos. E aí tem o APA de Vigilante, que é a caricatura mais alta de custo no deck, que ele tem quando ele ou outro aliado entra, as minhas criaturas ganham mais um, voar e vigilância. Cara, só é absurdo. Imagina isso com a Katara e isso aqui. Você só ganha o jogo. Aí, vamos entrar nas spells. Essas são as 39 criaturas. As spells. Eu foquei mais... Existe duas formas de você rampar no Magic. Existe a forma de você buscar terrenos no deck. Do deck, mandar pro campo, pra mão. E rampar, no caso, né? Rampar. Ou você baixar terrenos adicionais da mão pra mesa. Tá? Então, eu optei por usar uma spell que vai deixar baixar um terreno adicional, junto com as estantes que também fazem a mesma coisa. Spirit War Revival é uma carta que ela tem paga 3. Você pode pagar 9 com Airbend, ou seja, virando criaturas, com Waterbend. Eu compro duas cartas, se eu pagar só 3 manas. Mas, se eu pagar um custo adicional for pago, eu embaralho meu cemitério no deck, embaralho, compro 6, compro 7 cartas e não tenho mais limite de carta na mão. Então, e é muito fácil fazer isso. Fazer 9 manas, fazer os 6 criaturas para fazer o Waterbend. E aí o que acontece? Eu faço isso, eu ganho uma mão nova e eu não tenho mais limite de carta na mão, que é muito bom. E aqui a gente tem um dos tutores do deck, que é o Tale of Momo. Ele custa 2 menos se um aliado for tirado na mesa. Eu busco no deck por um aliado, no deck ou no cemitério por um aliado, coloco na mão, tá? E se eu procurei no deck eu embaralho. É um tutor. Aí temos o Avatar Ref, que eu dou Airbend em todo mundo menos um. No caso, deixa a Katara ali, suave. E depois eu posso dar Airbend em todo mundo. Depois eu só baixo de novo para dar os triggers de novo. Só que o pessoal não vai poder baixar. Aí eu rebaixo tudo de novo e ganho o jogo, praticamente. E o Farewell. Farewell porque é o Mass Removal mais forte que eu acho, na minha opinião, que é um dos Mass Removal mais poderoso que existe, né? Aqui a gente vai entrar nas outras spells. Então tem o Growth Spiral e Planar Genesis, que vão ter relativamente a mesma função, que é o quê? Botar um terreno a mais na mesa, tá?
Então, o Grove Spire eu vou pagar 2, comprar uma carta e eu posso baixar um terreno adicional. O Planar Genesis, eu olho as 4 cartas do topo, eu posso botar um terreno dessas 4 ou uma criatura. Né? Se eu não achar terreno, eu coloco uma criatura. Né? É uma carta, na verdade. Eu posso escolher outra carta. Se não tiver terreno, eu posso escolher outra carta. Aí, Waterbend Restoration. Ela é 2 manas azuis. Tem o Waterbend 1. Waterbend X. Exila as criaturas e elas voltam no Next Engine Step. Aqui vai entrar nas cartas de proteção às minhas criaturas. Ou seja, que vai fazer com que as minhas criaturas não morram. As minhas criaturas não deixem o campo, tá? O que ela faz? 2 manas, mas ela tem o Waterbend X. Tá, cada criatura vira pra botar mais um. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar a própria criatura para se proteger. Então, com as manas eu pago 2 azuis. Depois, cada criatura que eu viro, ela vira ela mesma para se proteger. Então, ela meio que as criaturas estão se protegendo. Daí elas voltam no final, dando os mesmos ETBs que elas tinham antes. Aqui o nosso outro tutor, que é um Shard of Kalin, né? Que a gente pode usar o Convocar. Lembra que é a mesma coisa do Waterbend. Eu viro as criaturas. E ele vai procurar uma Wincon, provavelmente, aqui. Halimar Excavator. O que eu precisar de aliado, ele vai pôr na mesa. Instant Speed, que é muito bom. Posso pegar o exemplo, o cara ataca com tudo. Ou cara, vou dar, que eu falei, 13 de dano em tudo, que é o Ato Cruel lá, o que dá o 13 de vermelho. Resposta, eu pago 3 verdes aqui, viro 3 criaturas. Cabir Evandiel, proteção contra o vermelho. Acabou. Entende? Aí o Era Interlude, que também faz exilar e voltar no final do end step. Flawless Maneuver. Teoricamente é uma carta free, é uma free spell. Se eu tiver o commander eu não preciso pagar. Minhas criaturas são indestrutíveis. Então, cara, vou dar um Cólera de Deus. Sem mana. Todas as minhas criaturas são indestrutíveis. A Chroma's Will, que é a mesma ideia, só que a vantagem da Chroma's Will é que se eu tiver comandante eu posso escolher os dois. E pode ser um Incon. Por quê? Se tiver comandante é voar, vigilância, golpe duplo. Aí, se tiver comandante, é lifelink e indestrutível. E proteção contra tudo, contra cada cor até o final do turno. Então, tipo, ela é assim, tipo um finisher. Então, fiz ela, todos os meus bichos estão tão grandes, só bato. Laezel's Acrobatics, essa carta tem um problema, porque ela não tem no Magic Online. Na verdade, ela tem, mas a habilidade dela não está implementada no Magic Online, né? Essa é uma bosta, por causa do negócio do dado. Cara, tem no Arena, mas não tem no Magic Online, enfim. Então acaba que o Laezel's ela tem essa vantagem, vamos dizer assim, de você... Que é o mesmo esquema, você pode escolher as criaturas. E aí você pode também... E ela tem a seguinte habilidade, você joga o dado. Se tirar de 1 a 9, exila tudo, volta no final do turno. Se tirar de 10 a 20, você exila tudo, volta, faz todos os triggers, exila tudo de novo e elas voltam no final do turno. Absurdo. E aí Semester End que tem a mesma ideia, de exilar todas as criaturas, e aí no final do turno elas voltam, né? É justamente pra segurar as criaturas vivas. É meio que... Porque assim, dentro do Tribal Wars, dentro do Kindred Wars, quer dizer, tem um problema. A maioria do pessoal não usa Mass Removal, justamente porque existem muitas cartas de Mass Removal destrói tudo. Eles usam exila tudo, tipo Farewell. Entende? O que acontece? Se o cara deu Farewell, 4 mana, eu protejo as minhas criaturas. Porque elas não vão pro exílio. Então tem esse valor aí. Aí aqui tem o Sol Ring, padrão de todo deck de Commander, Arcane Signet. Aqui começa uma carta, Herald's Horn. 3 mana, escolhe um tipo, aliado. Todas as criaturas do tipo escolhido custam 1 a menos. E no início da manutenção se eu olho do topo, se for um aliado eu posso revelar e botar na minha mão e depois comprar a carta do turno. Muito bom. E reduz em custo em 1 em todos os aliados, que é muito bom. Aqui é a outra peça do combo que eu falei pra vocês, que é a terceira peça do combo, que é a Incubadora de Urza. 3 manas também, igual o Herald's Horn. Escolho o tipo e as criaturas custam 2 a menos pra conjurar. O que acontece? Se eu tô com... se eu faço esse APA, ou Eng, com esse Eng, que dá Airbend. O Airbend, você exila a criatura e baixa ela de novo custando 2. Por 2 de custo. Só que se eu tô com o Urza's Incubator, tudo é de graça. O que pode acontecer? Eu tô com incubadora de Urza e uso Avatar's Wrath deixando só a Katara na mesa.
mando todo mundo de volta pra mão dos caras, tem que pagar 2, e eles não podem, até o meu próximo turno, os meus oponentes não podem conjurar spells do exílio, que não seja da mão, né? Daí no meu turno, eu já fiz o Avatar's Wrath, mandei tudo pro Airband. E eu tô com a incubadora de Urza, eu devolvo tudo naquele turno, deixo tudo aberto, passo, volto pro meu turno, ninguém tem bloqueio e eu só senta a boleia na galera. Então, tipo, só é muito forte. Aí eu uso um panarmônico pra ter mais um trigger de ETB. Então tudo que tem ETB, ou seja, no panarmônico, tudo que vai entrar no campo de batalha, tem a habilidade da Katara mais a habilidade do panarmônico. E eu acabei optando por um Memorial de Acroma. Por quê? Porque esse deck ele tem muito problema com criaturas pequenas que podem bloquear. Vocês repararam, mas tem 2 cartas no main deck só, que uma tem atropelar e a outra pode ter atropelar se eu virar uma criatura. Então isso acaba gerando um problema, porque assim, pode ser que eu tenha como deixar imbloqueável por conta da proteção, mas ainda assim, Memorial de Acroma, ímpeto e atropelar, iniciativa. Se falar mais dá. Né? Proteção contra o preto e proteção contra o vermelho ajuda bastante. Mas ímpeto, iniciativa, vigilância e atropelar. E eu tenho como gerar muita mana nesse deck. Por quê? Eu tenho 2 encantamentos, que é o Exploration e o Ritos do Criptório. O Exploration tem, entrou turno 1, turno 2, eu posso baixar um terreno adicional todo turno. Eu preciso baixar a Katara o quanto antes para ela começar a trigar e os bichos. Porque vocês olharam que a curva do meu deck é uma curva média. Ela tem uma curva, tipo assim, a curva dela tá numa... Ó, até o custo 5 tem quase todas. Tem 3 de custo 6 ou mais. Então, custo 4 tem muito, custo 3 tem muito. Então, quanto mais terreno tiver na mesa cedo, eu consigo baixar a Katara cedo e consigo baixar as criaturas cedo. E o Ritos do Criptório, que deixa as minhas criaturas gerando mana, é igual lá o... Ela é uma adição ao Great Divide Guide. Né? É um Great Divide Guide em forma de encantamento. E aí os terrenos, eu tô usando 38 terrenos justamente porque eu tô usando Exploration, tá? Templo Abandonado do Ar. Lembra que eu falei pra vocês que posso colocar marcador? Se eu tiver com o Harabras Druida e esse cara, eu instant speed, o final do turno do último oponente de mim. Viro o Harabras, viro ele, marcador mais um em todo mundo. Aí ela é equipamento, que gera mana pra aliado. As Ziggurat gera mana pra criatura. Tô pensando em tirar esse Ziggurat, porque ele é a única carta que ele não vai gerar mana pra qualquer outra coisa. Né? Que pode dar algum problema. Mas se eu tiver, por exemplo, com o Great Divide, ele vai gerar mana. Se eu tiver com a Avimai, ele vai gerar mana. Outras mana, vai gerar verde, no caso. Bleeding Pool, dual Shockland. Cavern of Souls, Command Tower, pro mar exótico, né? Pra ter uma curva de mana. Cara, eu vou fazer uma troca aqui ao vivo. E no vídeo, no caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse Anciente Ziggurat e eu vou colocar um Reflecting Pool. Nossa, mas que arte horrível. Aqui, ó, Reflecting Pool. Vai ser melhor. Então vamos lá. Então Blood Pool, Caverna das Almas, ainda gera incolor. Command Towers, Outcharge, Flood Strange, tem as fetches, todas as fetches das cores Bunch, né? 4 básicos, 4 florestas, 4 ilhas, 6 planícies. Por que tem tanto básico? Por causa do Earth King, que ele só pega básico. Então, melhor ter mais básico. Aí, Glacial Fortress, que é a Check. Hallowed Fountain, Winter Harbor, Ilha. Jasmine Tea Shop, que também gera mana para aliado. E se eu precisar, posso gerar um aliado instant speed pagando 5 manas. Esse aqui que eu posso deixar uma mágica inanulável. Isso é bom principalmente contra decks que tem bastante counter. Mystic Rain, Path of Ancestry. Só tem 3 terrenos no deck inteiro que entram virados sempre. Que é o Path of Ancestry, a Seaside Citadel e a Spara Headquarters. Por quê? As 3 geram as 3 manas que eu preciso pro comandante. Seaside Citadel, Surgical Guard, Spara Headquarters, São Peton Grove, Temple Garden, 3-3 City. É uma must play, pode ser que saia também. Pode ser que saia também, tá? Eu já comprei uma, mas eu tenho que esperar chegar, mas é uma carta que pode sair.
Ela gera incolor, mas também pode ser que fique. Unclaimed Território, que é a versão da Caverna das Almas, só que junto, igual a Secluded Seakyard, que não deixa sendo lado. A outra Fetch e um Eve Maia, justamente pra ter mana verde, porque o deck, querendo ou não, ele é mais, ele tem segunda mais verde do que coisa. Então, essa é basicamente a lista do deck. Inclusive eu já vou trocar aqui, ó, nos terrenos. Eu vou tirar o Ancient Ziggurat e vou pegar o Reflecting Pool. Cadê? Que eu tenho uma Reflecting Pool. Quem sabe faz ao vivo. Inclusive, se quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar a lista no... Vou deixar a lista embaixo. Show version separado. Aqui, vamos pegar... Posso pôr? Ah, eu acho feio, cara. Essa aqui é mais bonitinha. Deixa eu ver, eu posso usar essa? Posso. Aqui, ó. Reflecting Pool. Que é lá de Edge of Eternities, né? Essa daqui. Então vamos lá. Então é o seguinte. Vocês viram aí que o deck tá exatamente igual. Ó, deixei 38 terrenos, 39 criaturas, 5 feitiços, 9 instantâneas, 6 artefatos e 2 encantamentos e a Katara aqui. Eu vou jogar algumas partidas, eu não vou cortar. Eu vou procurar partidas sempre bracket 2, bracket 3. Cara, ó, bracket 2, Fun With It. Vou entrar na partida aqui, vocês vão ver eu jogando e eu vou comentando enquanto eu vou jogando. Vou só dar um pause agora porque eu preciso pegar uma água. Não vou pausar não, vai pro vídeo assim mesmo. Só um pouquinho. Vamos lá? Tá. Esse é um problema que pode acontecer no deck, que é o quê? Eu ter o Growth Spiral, tá? Deixa eu só baixar aqui e fechar um pouco aqui. E não ter a mana para fazer o Growth Spiral. Essa mão é uma mão, seria uma mão absolutamente equipável. Mas eu tenho uma carta morta e eu tenho só 2 aliados de custo, um aliado de custo muito alto. Isso aqui provavelmente é um Mulligan, tá? Ó. Essa mão tá, assim, virtualmente perfeita. Eu consigo fazer o Harabras Druida no turno 2. E consigo fazer o Herald's Horn, a Katara no turno 3 e depois só valor. Entende? Eu vou equipar essa mão. E deixa eu ver quem começa é o Azirel. A Azirel vai começar e daí vai girar assim. Você entende a diferença? Ó, o que acontece? Eu vou fazer aqui, eu vou equipar. Eu vou fazer um terreno virado, aí eu faço a ilha. Tá, os dois são cheque, tá vendo? Eu posso fazer a ilha. É porque assim, eu já vou explicar umas coisas pra vocês aqui quando chegar no meu turno. Eu vou colocar aqui, ó, no possible player de all. Ou seja, eu sempre vou deixar acontecer. Justamente por conta do tempo, tá? Tá, vamos lá. Eu vou começar com o terreno virado. Por quê? O que acontece? Como eu coloquei ele pra ele sempre pular, sempre dar o ok automático se eu não tiver pra jogar, se eu tiver com o terreno virado, o Null entende que eu não tenho nenhuma possibilidade de jogada.
Então o que que acontece? Eu simplesmente, esse cara devia ter virado também, ó. Que nem esse aqui trocou lente virado também, tá? Então o que que acontece? Eu vou... Isso é um problema. Tá, mas enfim, ainda não vai ser um problema. Ele vai pular automático e vai economizar tempo de todo mundo. Então todo mundo joga meio que rápido nessa ideia. Daí tanto que eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer o Harabras druida, justamente por causa disso. O problema é que esse cara, quando ele morre, ele dá -1/-1, ele mata meu druida. É isso que eu tô pensando. Mas, torcer pra isso não acontecer. Ah, vamos ver os comandantes, né? Eu nem vi quais são. É uma Braids, uma Caradora e um Jorael. Jorael. Gente, eu vou tirar a camiseta, tá muito quente. O problema é que esse cara ele não vai fazer a Braids agora. Então ele não vai ter como sacrificar esse bicho. Eu vou arriscar. É um Bracket 2. Se ele matar meu Harabras Druida, paciência. Eu vou perder muito valor. Mas... eu devia ter feito esse terreno primeiro. Lá no começo. Porque não tem planície. Esse aqui checa a ilha. Putz. Liguei muito errado agora. Eu bati em mim. É bem óbvio que eu não vou bloquear, né? Joguei errado já no começo. Eu não analisei isso. Devia ter feito a Sun Petal de primeira. Aqui ele virou o terreno só pra não ficar segurando prioridade, tá? O pessoal normalmente faz isso, ó. Ele deixa os terrenos virados justamente pra não gerar prioridade. É. Bom. Eu ainda vou poder fazer a Katara no meu turno, porque eu posso pagar 2 e fazer com ele. Poderia... não ia fazer tanta... não vai fazer tanta diferença. Na minha visão aqui, não vai fazer tanta diferença. Nossa! Isso é bracket 2? Aham, bracket 2 tem... Lysival Library. Tá, aqui compensa eu fazer o... Tô pensando uma coisa. Não fazer a Katara nesse turno. Fazer o Hoka, o Koda, o Hakoda. Porque daí esse cara ele não vai se arriscar só pra matar o meu Hakoda. Vou fazer o Hakoda. Tá, tem um Farewell no topo.
Eu acho que ele vai sacrificar o artefato. É. Aqui eu acho que ele vai... Quando ele fizer a Braids, ele vai sacrificar o artefato. É mais negócio que dele tira aqui e tira aqui. O que tá segurando a minha prioridade é o próprio Hakoda. Tá, ele bateu no Yusuke, não precisa me preocupar. Próximo turno eu vou fazer Sun Petal. Se eu não comprar um outro terreno. Eu não vou comprar outro terreno, né? Porque é um Farewell no topo. Porque a vontade era aqui fazer tudo menos criatura. De verdade. Eu queria deixar o Ty pra dar a habilidade da... O druida pra deixar a habilidade da Ty, né? Como é que é? Um terreno se torna um Green Blue Bird. E ainda é um terreno. Blue Bird. Flying Haste 6/6. Ah, ele tem 6 cartas na mão, né? Tá. Ele tá batendo no cara certo, que a Braids é o mais chato desses decks. Nossa, o cara já tá com 27. Ah, porque ele pagou do Silver Library. Tá. Eu vou fazer Sun Petal aqui para não ficar sem. Eu posso fazer o Herald's Horn. Não, eu vou ter que fazer a Katara, né? Que eu quero fazer a Katara. Verde, branco e azul. Daí eu fico aberto na Ty. Esse jogo tenso. Eu vou fazer essa partida, se eu achar interessante eu faço mais uma.
Senão depois eu faço uma terceira. Vamos ver como é que vai ficar o... Simulacro Soleil. Eu acho que ele vai fazer pra criatura. Mas não fez a Braids ainda, né? Então não tem por que ele se preocupar. Ele vai atacar, isso não tem problema. Ele vai criar um tesouro. A anemia atacou, sem problema. Teoricamente é porque eu tô com mais vida, então acho que por isso que ele me atacou. O cara tá com 8 cartas na mão, mas aqui vai ter que descartar daqui a pouco. E ele é um cara que gosta de ficar com bastante carne na mão, por causa justamente da habilidade do comandante dele, né? Bom que aqui vocês já estão percebendo bastante as forças do deck. Tipo, vocês viram quão rápido eu fiz. O Harabras Druida, eu falo pra vocês, é uma das cartas mais absurdas nesse deck. Uma Birds. Aqui provavelmente ele vai atacar o Azriel, porque tá com mais vida. Não, atacou o Imi. Eu teria atacado o Azriel porque tem mais vida. A gente tá numa mesa um pouquinho mais chill, vamos dizer assim, uma mesa mais tranquila. É que ele tem que baixar alguma coisa, senão ele vai ter que descartar. O Grosspire vai ter que descartar de novo se não baixar. Ele deve ter terreno pra baixar. Ah, baixou.
Sério? Outro terreno no topo. Tá bom. Quatro, cinco, seis. É, não, até daria pra eu comprar uma carta, mas eu não quero. Deixar aberto pra Tylee. Ele não fez a Braids ainda, tá? Acho estranho que ele não fez a Braids. Provavelmente ele vai fazer pra encantamento, pra artefato. Descarta uma carta. Eu acho que eu vou descartar o Farewell, tá? A minha ideia próximo turno é fazer o APA. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de mais um terreno. Eu vou ter mais um terreno aqui, ó. Aí eu bato com tudo. Quer comprar carta, né? Ah, vai matar o comandante dele. Esperto. Muito esperto. Muito esperto. Ele que foi meio trouxa de ter bloqueado, né? Então.
No início, no final do turno desse cara, eu vou usar a Tai Li virando esses dois. Porque daí eu vou deixar aberto. Na verdade, eu vou fazer agora. Porque daí eu deixo aberto os dois. Daí eu deixo aberto pra baterem nele. Tanto eu, quanto esse aqui, quanto esse aqui. Quando ele tripular em resposta, eu vou gerar 3 azul. Eu vou gerar 4 azul. E vou fazer a Tai Li. Coisando esses dois. Por quê? Hum. Ele foi exilar o comandante do cara. É 5 ou menor. Eu cheguei a 5 ou maior. Vou comprar uma carta aqui. Beleza, mais um terreno. Tá bom, né? Bateu em mim. Tá bom. É 3, tá de boa. Daqui a pouco eu acho um aliado de. De custo. De que me dá lifelink ou que me dá vida. Aí eu não preciso me preocupar tanto. Uau. Já fez um Sol Ring. Jogada de turno 1 no turno 6.
que ele sempre coloca no Fabled Passage? Aí, bateu aqui agora. Dá pra continuar batendo lá. Ah, eu deixar as vidas meio equilibradas, né? 21, 27, 32, 32. Meu Deus, é muito terreno. Não é ruim. Não tenho 5 mana, né? Compensação, próximo turno, tenho o APA. Aí eu faço Turn Timber, já faço mais um tanto. Beleza. Não estão mexendo com a minha mesa, tá de boa. Vixe. Quatro. Eu mato o Imi no próximo turno, daí eu foco minha visão ali pro Yusuke depois.
Porque o Azriel, ele tá bom, mas não tá tão bom. E agora eu tenho um 6-6 pra bloquear o voador dele aqui, né? Que ele tem um 3-3 voador. Próximo turno tem um Turn Timber Ranger. Custando 4. Provavelmente ele vai voltar ao simulacro. Aqui no próximo turno ele tá morto, né? Então, independente de ele voltar, não vai fazer diferença. No próximo turno eu vou virar aqui. O Apapa vai matar aqui. Porque ele vai pra 7. E o resto vai vir no Yusuke. Ah, eu posso, porque eu podia ter comprado por causa do Herald's Horn. Eu fiz os artefatos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não me toquei, mas eu vou comprar no próximo turno também. Ah, ela pode tripular pra custo 4. Mas os dois tripular dele é Creu 1. É, como eu falei, o próximo turno o APA vem aqui, o resto vai vir aqui no Yusuke, que ele tá com pouca vida. Aí fica X1. Aquele Farewell vai fazer falta agora pra tirar os artefatos. Dá um jeito de tirar esse voador aqui, ó. Ele vai dar o menos. Vai dar o 0. Tem 7 cards na mão, deve ter pelo menos uns 3 terrenos. Não, vai revelar as cartas do topo. Vamos ver aqui que ele vai revelar. Eu acho que eu mato aqui. Dependendo do que eu comprar. Eu mato aqui e mato aqui. Eu preciso comprar mais um aliado. Ele revelou um Sarconic Rift aqui. Uro. Ele não escapou. Mas ele tem mana pra escapar ele, se ele quiser. Ah, ele escapou sim.
Se ele quiser, ele mata o Imi. Mas acho que ele vai bater em mim. É. Toma 9. Porque ele não tem voador na mesa agora, ó. Tem o Birds. Eu vou ter que descartar uma. Aí eu vou mostrar o White Lotus e vou comprar mais uma. Hum. Interessante. Esse Eng tá custando 4. Custando 4. Mais 2 daqui. Eu posso dar airbend na Birds. É que eu posso fazer pra mim também, né? Tá, primeiro eu vou fazer esse aqui pra verde e branco. Aí eu vou fazer esse aqui pra 1, 2, 3, 4. Aí vai dar certinho.
Vai sobrar 4 manas brancas, né? Vou ganhar 4 marcadores de experiência. Tá, quem tá batendo menos tá batendo 10, né? 11. Ah não, tem que fazer esse aqui também. Tá, aqui tá batendo 14, vai ser no IME. I make me move. You make me move. Esse aqui eu vou bater tudo lá pra matar. Move. Pode ter um fog aqui. Tá. De novo, outro terreno. 4 terrenos seguidos. Não vou jogar outro. Vou terminar aqui. Vou postar esse vídeo. Vocês viram o que é esse deck? Cara, tá lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Assim, o deck tá rodando num nível assim que não dá pra acreditar às vezes. Beleza? Agradecer o Chão colando na live aí, o pessoal que participou, entrou, saiu. Eu vi bastante gente entrando e saindo. Tá? Esse vídeo eu vou postar no vai estar no YouTube, pessoal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o link desse deck no Moxfield, quem quiser dar uma olhada. É isso, pessoal. O deck é esse, vocês viram ele rodando aí. Ele rodou não 100%, mas rodou bem. Vocês viram que ele rodou super bem. Mas é isso. Valeu, vou encerrar a gravação.